Olá, meu nome é Vitor da Rocha Fonseca, aluno do professor Wanderson Romão, e hoje, na matéria de Fundamentos de Espectrometria de Massas, trago um artigo que fala sobre geração e detecção de peptídeos e proteínas múltiplas, utilizando ionização por eletrospray, com auxílio da dissorção a laser assistida por matriz, conhecida como MALDESE, por espectrometria de massa de ressonância ciclotron de íons com transformada de Fourier. O artigo foi publicado no Journal of the American Society for Mass Spectrometry em 2006 e o autor Jason Sampson. E nesse artigo, os autores trazem relatos de acoplamento de uma fonte de ionização híbrida, de distorção a laser assistida por matriz e a ionização por eletrospray, essa fonte híbrida MALDESE, com o espectrômetro de massa de ressonância ciclotron de íons transformada de Fourier. Os benefícios da análise direta de amostras sob condições ambientais, com pré-tratamento mínimo ou nenhum pré-tratamento de amostra, levou ao desenvolvimento de uma ampla gama de novos métodos de ionização com impacto potencialmente extraordinário em vários campos, por exemplo, na área ambiental, ciência forense, ciência dos materiais e biomédicas. Curiosamente, o alto desempenho moderno dos analisadores de massa são amplamente baseados em tecnologia híbrida. Por exemplo, acoplamento de um espectrômetro de um analisador de armadilha de íons linear com um espectrômetro de massa de transformada de Fourier. Diante disso, também temos a ionização por eletrospray, que é uma técnica eficiente e muito adequada para ser acoplada ao FT-CRMS, devido à relação inversa entre a frequência do ciclotron e a relação massa-carga. Visto que a frequência do ciclotron dita o poder de resolução e a precisão de massa, e também os limites de detecção, o carregamento múltiplo proporcionado pelo eletrospray oferece vantagens significativas, possibilitando a análise de moléculas grandes em uma menor faixa de massa-carga, e a ionização de dissorção a laser assistida por matriz, a MALD, também pode ser acoplada ao FT-CRMS, sendo uma técnica poderosa para caracterizar moléculas de baixo peso molecular, como por exemplo peptídeos e metabólitos. A MALD é uma técnica de ionização pulsada, já a eletrospray é uma técnica contínua. No entanto, a MALD gera principalmente de forma individual íons duplamente carregados. Com isso, os benefícios do FT-CRMS não seriam tão bem aproveitados, tão bem explorados, se utilizasse somente essa técnica na análise de espécies de alto peso molecular. Logo, é interessante a combinação dessa técnica contínua e de carregamento múltiplo. É interessante utilizar de forma híbrida essa técnica pulsada, juntamente com uma técnica de forma contínua, como por exemplo a eletrospray, pois traria uma grande vantagem para a caracterização de macromoléculas por FT-CRMS e também de análise de misturas complexas. Diante desse cenário, os autores têm interesse em desenvolver uma nova fonte de ionização para reter o fenômeno de carregamento múltiplo sem necessidade de preparação extensiva da amostra. Portanto, esses autores decidem tirar o melhor de cada técnica, realizando essa hibridização. Aqui a gente vê na figura A, B e C, tanto a vista frontal quanto a lateral da fonte MALDESE, e a D é basicamente a do FT-CRMS. A gente vê aqui a técnica do MALDESE, né? Ela sendo... A gente tem as seringas que vão impulsionar um solvente. A gente vê que tem um grupo de espelhos que vão direcionar um raio pulsado de 330, um raio V pulsado de 337 nanômetros
até uma lente que vai direcionar e vai focalizar, né, esse laser diretamente à placa com uma matriz e o analito. Assim a gente vai ter aí a técnica de light spray acoplada, a Maldese. Um vídeo que vai mostrar o funcionamento da técnica. Nesse vídeo, ele mostra aí justamente a seringa impulsionando o solvente, tem o disparo do laser e a amostra, o analito, sendo depois da distorção, se unindo aí com o solvente que veio proveniente da eletrospray. A molécula, esse analito ele vai ser direcionado até o analisador quadrupolo do FTIC-RMS. A gente vê o caminho linear até o quadrupolo. Adiantando um pouquinho, a gente vê aí o analito, o íon, sendo preso e gerando também, gerando aí, com isso, o espectro indicativo do analito. Com isso, os autores eles tentam fornecer uma visão sobre o mecanismo de carregamento da ionização por eletrospray, com auxílio da distorção a laser assistida por matriz, a Maldese, ao mesmo tempo que vai tentar expandir a utilidade da FTIC-RMS, tanto para proteínas quanto para misturas complexas. E também tem a utilização aí do glucagon. A solução de eletropulverização foi preparada misturando acetonitrila e água, volume 1:1, juntamente com 0,1% de ácido fórmico. E a matriz de ácido orgânico foi preparada com 20 mg de ácido sináptico ou 150 mg de HB em 1 ml da solução de eletrospray, o ácido de hidróxido benzoico. A gente vê aqui o esquema do Maldese. O Maldese a seringa foi impulsionada por uma bomba Harvard PhD 2000 a um fluxo de 400 nanolitros por minuto. Foi impulsionado a um capilar de sílica fundida. Foi utilizado um laser de nitrogênio pulsado de comprimento de onda de 337 nanômetros. Esse laser ele foi direcionado por 2 espelhos de alumínio com UV, mais uma lente convexa de sílica fundida ultravioleta, com uma lente focal de 63 milímetros, direcionando esse laser para a placa MALD que está posicionada aqui embaixo. O equipamento utilizado foi um espectrômetro de massa modificado, FTICR, e um SPEC FTMS Systems, Lake Forest, com um ímã supercondutor Tesla 9.4. Modo de íons positivos, foi utilizado o modo de íons positivos. O laser foi disparado 30 vezes durante um período de 2 segundos. Os íons foram acumulados no hexapolo, somente enquanto a fonte nanospray operava continuamente. Foi utilizada a resolução de pontos de dados e a taxa de digitalização de 1 MHz. Bom, os autores, ao longo das investigações, realizaram experimentos de controle para verificação do processo Maldese. Isso incluiu experimentos com laser sendo disparado
sem electrospray simultâneo. Além disso, o electrospray foi estabelecido sem o evento de laser para descartar como mecanismo de ionização DESI. E os autores eles não mostram esses dados, eles apenas relatam que foram feitas essas verificações, mas eles não apresentam esses dados. Segundo os autores, além disso, não observaram sinal sem o uso de um ácido orgânico como matriz, incluindo a análise de tecidos. E demonstra a importância da utilização de matriz nesse experimento. Trago aqui agora resultados de discussão apresentados pelos autores. A gente tem essa figura que os autores trazem no artigo. E a gente tem aqui as figuras 2A e B, eles mostram uma aldese de aquisição única na parte superior e na parte inferior electrospray. Os espectros de massa FTICR da bradicinina e da ubictina, respectivamente. Os nêutrons gerados a partir do laser de distorção parecem ser capturados e carregados pelas gotículas nanospray. Na figura 2B, a inserção mostra uma expansão do estado de 10 cargas da ubictina, demonstrando que a resolução isotópica foi alcançada. Na figura 2C, mostra o estado de carga média observado pelo electrospray no eixo X e por maldese no eixo Y para bradicinina, angiotensina, glucagon e ubictina. Os dados são altamente correlacionados, que fornece uma forte evidência de que a ionização está ocorrendo por meio de mecanismos electrospray. E na figura 2D, ela apresenta a eficiência das capturas neutras aproximadas com base na quantidade de material manchado. Bom, nessa figura 3, que foi feita para elucidar o papel do electrospray no maldese, a figura 3A ele mostra, né, uma mistura equimolar de uma angiotensina 1 e de bradicinina, que foram submetidos à eletropulverização sem evento de laser. Já na figura B, a bradicinina foi dissolvida exclusivamente através do processo maldese, enquanto a angiotensina 1 foi produzido via electrospray convencional. Na figura C, a angiotensina 1 foi dissolvida exclusivamente através do processo maldese, enquanto a bradicinina foi produzida via electrospray convencional. Os autores eles fazem esse tipo de análise para verificar as atuações de cada parte sem a atuação da sua atuação da única parte, de uma única parte. Os autores concluem que o processo de uso de isótopos estáveis, padrões como padrões internos, rotulados, para sondar o mecanismo de maldese e para determinar os limites de detecção da fonte. A busca ativa pelo papel que a composição do solvente electrospray, tipos de matrizes orgânicas ácidas e morfologia do cristal da matriz atuam na geração de íons maldese, que a melhoria da sensibilidade do método, incluindo a implementação, né, do amplificador de ar, todos esses dados obtidos, eles concluem que permitirão a introdução de aplicações diversas, incluindo proteômica intacta e análise do topo à base, utilizando um QFT-ICR, bem também como análise direta de biofluidos e tecidos. Muito obrigado a todos.